Fala aí, pessoal, olha, escuta esse caso, que interessante. Eu acabei de sair de uma reunião com uma empresa japonesa gigante, que você conhece, que todo mundo conhece, que eu não posso citar o nome aqui, mas que fatura mais de 50 bilhões de dólares, com mais de 200 mil funcionários, a maioria no Japão. E os caras têm uma filial e tem uma pequena operação no Brasil, que para eles é pequena, né, perto do todo, mas que aqui eles têm seus 2 mil funcionários mais ou menos 1% do negócio está no Brasil, tá? Então, para entender assim, 1% está no Brasil e 99% está no mundo todo, especialmente no Japão. E aí eu tava falando com o diretor jurídico, que é o cara que cuida de processo, de imposto, trabalhista, tal e tal. E aí o cara tava falando o seguinte: no Brasil, apesar de ter 2 mil funcionários apenas, eles têm mais de 300 processos trabalhistas. É um grande número de processos trabalhistas, mesmo com todo esforço para não ter processo. E aí eu perguntei no Japão, quantos processos tem? O cara levantou, chuta, faz a conta. No Brasil, 2 mil funcionários. No Japão, 100 mil funcionários, 100 vezes mais. No Brasil, tem 300 processos trabalhistas. E no Japão, acho que você vai chutar errado, um processo trabalhista no Japão inteiro. E quem toca a operação no Brasil, é interessante falar, são japoneses. Então os chefões no Brasil, os caras que vêm pro Brasil, são os japoneses lá do Japão, com a cultura dele, de fazer tudo certinho, tudo caprichado, sempre dentro da regra. Então fica uma pergunta interessante que é assim, cara, como é possível que no Brasil tenha 300 processos e no Japão tenha um? Só tem duas explicações possíveis, certo? Pela lógica. Das duas, uma. Ou os caras lá fora são super certinhos e bonzinhos e justos com os funcionários e fazem tudo certo e não precisa tomar processo. E aí, de repente, só no Brasil eles ficam gananciosos, deu a louca nos japas. Esses japas que lá fora são certinhos e não tem processo, quando eles vêm aqui pro Brasil para ser os diretores, presidente da empresa, aí eles ficam malvados. Não, eu cheguei no Brasil, agora vou explorar, agora vou sacanear funcionário, né? Essa é uma possibilidade. Então os japoneses, de repente, dá a louca. Quando os caras pisam no Brasil, eles ficam malvados e gananciosos e exploradores, e aí sim, sacaneiam os funcionários e por isso tem tanto processo. Essa é uma possibilidade. Você acha que tem chance? É um negócio que você acha, pô, é isso mesmo? Ou pode ser uma outra possibilidade, que o Brasil é um hospício, é uma zona que deixa os caras malucos, porque a regra trabalhista, assim como a tributária, assim como a civil, assim como a burocracia, assim como a complexidade, quer dizer, a regra trabalhista é tão doida, com tanta minúcia, com tanta dúvida, que ninguém sabe a real. Tem uma cultura de processo, uma cultura de processar o empregador. Não estou aqui falando do empregador que é realmente sacana, né? O cara que não paga o salário, que não paga hora extra. Esse empregador tem que ser processado mesmo e o funcionário tem que ir atrás dos direitos. Eu estou falando de uma empresa multinacional muito séria japonesa. Eu conheço os caras, meu. Não é possível. Então, assim, o Brasil, cara, é um moedor de empresas. Imagina você reportando lá pra filial no Japão, que tem 300 caras te processando no Brasil, 300 vezes mais que no Japão. Os caras devem ficar de cabelo em pé. Além disso, toda hora multa tributária, porque tal regra mudou e tal regra, o fiscal entendeu uma coisa, outro entendeu outra. E aí o cara lá da matriz lá, que investiu no Brasil, que acreditou, que gerou empregos, né? São empregos alta tecnologia, essa empresa que eu falei, vai falar, cara, eu não quero investir nesse país. Esse lugar não é sério, esse lugar é uma palhaçada, esse lugar é um manicômio. É imposto o tempo inteiro, é multa o tempo inteiro, é processo o tempo inteiro. É uma cultura, né? Processar, de confrontar. Nós temos uma justiça só pro trabalho, não tem isso. É muito raro em outros lugares do mundo. Justiça é justiça. Se você tem um problema, você vai na justiça e processa. Não tem a praxe de ter uma justiça trabalhista, né? Tribunal do trabalho. Então essa é a característica do nosso país. E aí a gente fica surpreso depois que tem desemprego alto, que o país não cresce, que a renda é baixa, porque é difícil fazer negócios. Se você quer investir no Brasil, se você quer gerar emprego, se você quer fazer crescimento, você vai ser atrapalhado o tempo inteiro por um sistema maluco que vai puxar pra baixo, deixar todo mundo louco. Se você é empresário brasileiro, você tá aqui. O que você vai fazer? Você vai subir seu preço, porque você sabe que você vai ter que pagar advogado trabalhista, indenização disso, daquilo, coisa sem pé nem cabeça. Se você é estrangeiro, você vai simplesmente fechar as portas, falar tchau Brasil, tem outros países mais interessantes para eu investir, e aí vai investir no México, vai investir na Índia, vai investir, sei lá, em qualquer lugar que não seja aqui. Então esse é apenas mais um exemplo, pessoal, de como as coisas andam para trás aqui no nosso país. Nós no Ranking dos Políticos fizemos um estudo mostrando que praticamente o número de processos trabalhistas dentro do Brasil é semelhante à soma de todos os processos trabalhistas do planeta Terra inteiro. Quer dizer, todos os países juntos somados dá o número de processos que tem só aqui no Brasil. É essa loucura do processo. A reforma trabalhista foi um passo adiante, ela ajudou, ela reduziu um pouco o problema, mas ainda tem muito chão pela frente. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.